Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz, muita gratidão a todos você. Você que se encontra em qualquer lugar do Brasil, no norte do Brasil, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros em Portugal. Portugal, aquela força sempre. A você que se encontra em qualquer país dentro do continente europeu, muito obrigado pela sua atenção. É uma enorme satisfação falar para você na Europa. Quero dar boas-vindas aos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos em Taiwan, amigos na Índia, nossos amigos também na China, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, em qualquer lugar que você se encontre, seja você muito bem-vindo, é uma honra falar para você. Quero agradecer aos amigos que nos ajudam, mandam ajudas para nós, contribuições, obrigado pelas ajudas de vocês. Em meu nome, em nome de Fabiana, em nome de nossa família, muito obrigado mesmo. E sempre é uma honra falar para você que disponibiliza, que sacrifica um pouco do seu tempo para nos ouvir. Muito obrigado do fundo do coração. Estou eu aqui, está a Fabiana aqui do meu lado, fazendo os seus amigurumis, né? Manda um salve aí, um alô para os nossos amigos em todo o mundo. Oi, pessoal, beijo. Pessoal, é uma enorme satisfação para nossa família ter vocês como os nossos amigos. E já estou aqui acompanhando aqui no tablet os comentários para ver se essa transmissão segue tranquila. E meus amigos, hoje eu quero fazer um vídeo bem legal e bem interessante. Você acha que o vídeo hoje vai ser interessante, Fabiana? Nossa, muito. Fabiana sempre sabe tudo em primeira mão, né? Ela sempre é a primeira a saber o que será dito e o que será feito. Eu queria perguntar para você que assiste esse vídeo, em qualquer horário que você for vê-lo, seja de manhã, tarde, noite, madrugada, seja no Marcelo Marins Consciência Cósmica ou no Chamados a Despertar, até onde vai, ou qual é o seu senso de realidade? Qual o seu senso de realidade? O que é realidade para você? Como eu digo sempre e volto a afirmar, nós vivemos em uma realidade, digamos, entre aspas, que podemos dizer não ser real, né? É um holograma, é uma fantasia, é uma dimensão paralela à verdadeira dimensão do planeta Terra, como se foi dito na série dos espelhos. Eu faço esse trabalho e eu me orgulho, porque esse trabalho, de certa forma, é direcionado a pessoas que vão ressoar e senti-lo. Pessoas que têm seus dilemas espirituais, seus dilemas existenciais. São pessoas que passam mais ou menos pelas mesmas coisas que eu. Em alguns com alguns graus menores, outros semelhantes e outros até mais. Então, eu poderia estar aqui, lendo um livro para vocês, dizendo que esse livro é a verdade absoluta da face da Terra, diminuindo as outras pessoas, se achando ser o melhor, ou o grupo pela qual, digamos, eu falo é melhor do que os outros, conclamando a algum ser um ser salvador ou deuses. Poderia estar aqui me achando melhor do que todo mundo. E pelo contrário, me acho até em muitos casos inferior a tantos. Eu faço essa pergunta do senso de realidade porque a gente nasce, somos inseridos a viver numa crença geralmente muito construída em cima da religiosidade, em cima da cultura, das sociedades, regras
de sociedade. Nós vamos crescendo, sendo instruídos pelos nossos pais, que foram instruídos pelos nossos avós, que foram instruídos pelos nossos bisavós, tataravós e por aí vai. Aí nós entramos já desde pequenininhos numa crença religiosa de algum ser poderoso, que nós saímos da presença dele e que nós temos que buscar socorro a ele o tempo todo. Não é assim? E aí a gente vai para a escola e você vai fazer o estudo da escola, vai aprender coisas que você nunca vai de forma nenhuma aplicar na sua vida. Você vai estudar matérias que nunca aquilo que você vê não vai ter serventia na sua vida jamais. Simplesmente você vai aprender porque é imposto que você aprenda aquela, entre aspas, verdade. Então, tem coisas na sua vida que você vê na escola que você nunca vai aplicar jamais. A não ser você vai aplicar na prova, né? Você vai fazer a prova da escola para passar naquela matéria e depois nunca mais isso interferirá. Muitas coisas não vão interferir na sua vida. Mas dizem que você tem que aprender aquilo, porque aquilo é real, aquilo é realidade. Aí você vai para a escola, você começa a se introduzir na sociedade, não é? Temos as regras da sociedade, você tem que, né, frequentar as regras da sociedade. Cada sociedade com os seus quesitos, suas regras, suas culturas, né? Você vai para um mundo acadêmico, você vai, né, digamos, estudar, fazer uma faculdade, e você vai viver a vida assim, crendo nos telejornais que trazem as notícias para você, vão, né, de uma certa forma, trazer conteúdos multimídias de programação mental, onde você assiste, e você automaticamente existe por detrás daquela produção que parece ser algo tão simples, mas tão simples, existe para você ter uma noção. Muitas técnicas de, que podemos dizer, hipnotizar você ou fazer uma lavagem cerebral. Entendeu? Então, meus amigos, eu digo para vocês, o que é real para você? É você nascer num mundo, numa terra, onde você não vê nada, você não vê o mundo invisível, te é vetado. Você não sabe de onde você veio, você não sabe quem é você, e muito menos não sabe o que virá depois da morte. Você já parou para pensar que você vai morrer? Já parou para pensar que o teu corpo, ele vai uma hora se desligar? Você vai morrer, não existe a vida eterna aqui, e o teu corpo vai para debaixo da terra, digamos assim? Já parou para pensar na sua vida? O que você tem aqui, o que é a vida? Isso chama dilemas existenciais, né? As pessoas têm dilemas. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Muitas vezes você se questiona por que você está inserido até mesmo no molde familiar, como você, eu não sinto parte integrada da minha família. Eu não me sinto parte integrada de uma sociedade. Eu não me sinto parte integrada em nada neste mundo. Você vai o quê? Vai entrar num quesito de o que podemos chamar de uma crise existencial. Não é? Eu vou contar um negocinho para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha uns coleguinhas que eram mais velhos. Olha só, presta atenção, Fabiana.
molecada era mais velha. E os moleques queriam namorar. E os moleques queriam abraçar e beijar as meninas. Na minha cabeça não entrava por que a pessoa tinha que pôr a boca na boca da outra. Eu achava a coisa mais ilógica do mundo, né? Eu falava assim, os amiguinhos, porque eu vou beijar minha namorada, eu ficava assim, que fundamento tem? Pôr a boca na boca da outra pessoa. Eu pensava assim, que coisa ilógica, que coisa mais esquisita, pôr sua boca, sua língua dentro da boca da outra pessoa. Eu ficava meio bugado a mente, por que o ser humano tinha que ter esse comportamento? Eu ficava desse jeito. Certas coisas, né, não adentravam a minha mente. Eu ficava assim, totalmente descompassado, né? E era regra, né? Tinha que fazer, você tinha que ser daquela forma. E eu pensava assim, poxa, quando chegar a hora, como é que eu vou fazer? Eu acho isso aberrador, esquisito. Eu não vejo lógica nisso, né? Porque alienígena não beija na boca não, tá? ET pode ser a raça que for. Certas coisas aqui não existem no espaço. Por exemplo, beijo na boca, isso não existe entre ETs não, viu? Isso é, pelo que eu já percebi, são planetas como a Terra, de uma forma fazer com que o gado se estimule ao ponto de querer se reproduzir. Mas ET não beija na boca não, não existe isso. E na maioria dos casos, os ETs nem têm relações sexuais. Na maioria dos casos. Isso seria um tipo de comportamento mais arcaico, muito antigo, né? Muito antigo. Hoje existem megas tecnologias que nós desconhecemos, aonde eles, como posso dizer, dão sequência selecionando. Quem não assistiu aquele filme do Superman, o Homem de Aço? Eu já falei para vocês que Superman, o Homem de Aço, ele é Jeová, o Draco vermelho, com aquela asa vermelha, né? Aquele S que é uma serpente no peito. O símbolo do Superman tem uma seta para baixo, ou uma pirâmide, ou a forma que você quiser para baixo, indicando aonde está o senhorio desta terra, que ele está no mundo, né, intraterreno, no mundo dimensional intraterreno. E naquele filme do Homem de Aço, você reparou que eles colocaram os kryptonianos lá? Chegou-se um certo momento na história deles que eles não tinham mais relações sexuais entre os kryptonianos machos e fêmeas. Eles apenas faziam um processo genético selecionando, digamos, entre aspas, no linguajar do filme, o embrião, né? O embrião para que fosse feito, né, de uma certa forma ali um embrião que fosse um cientista, que fosse um soldado, que fosse um político. Então era uma coisa mais selecionada, não é verdade? Não é? Para vocês perceberem que eles jogam algumas verdades na frente das pessoas. É tipo assim, brincam com um gado ou com uma raça humanoide na superfície da Terra, e essa raça humanoide não tem ciência do que eles... É tipo assim, vamos falar algumas coisas e vocês vão reparar que eles não têm capacidade de entender raciocínios. Eles não conseguem enxergar certas informações que, por, digamos, brincadeira, ou até mesmo por um teste, nós vamos tentar perceber o grau de lucidez. O grau de lucidez, entenderam? Deles. Então, algumas pessoas captam alguns sinais, outras não. Outras é fantasia e vai ficar-se assim associado à fantasia. Entenderam? Então, pessoal, eu quero falar para você algo, por que eu estou abordando qual que é o seu limite ou o seu senso de realidade? Porque o meu senso de realidade era um senso de submissão
a Deus, de viver com Deus. Acreditava eu que poderia um dia ser um ser exaltado, como era ensinado para mim por um Deus soberano e poderoso, Criador do universo, e que eu poderia habitar nos reinos celestes desse Deus e ser como Ele, num corpo perfeito, num corpo de exaltação, e habitar no céu, no cosmos, no universo, em mundos celestiais, junto desses deuses. Eu era o que? Era o que eu buscava, era o que eu acreditava. Esse era o meu grau de realidade. Então o meu grau de realidade era isso, era casar, ter filhos, ter um casamento eterno e um dia voltar para a presença de Deus. E tudo aqui era uma tentação proferida pelo diabo, pelo Satanás, que queria a toda prova, digamos, vencer os filhos de Deus, fazendo assim com que os filhos de Deus não tivessem mais chance de um dia voltar a habitar junto de Deus nas esferas celestiais do universo. Para vocês perceberem, essa era a minha o quê? Era a minha realidade. E tudo que se fosse contrário à minha crença, tudo que fosse contrário e batesse de frente com a minha crença, era criado por um espírito muito evoluído, que atribuía-se o nome de diabo, junto com alguns que seguiam ele, que queriam o quê? Enganar essa humanidade a todo custo. Essa era a minha realidade. Se você assistiu, ou se você não assistiu, eu aconselho você a assistir Relatos de um Contatado no Chamados a Despertar, no canal Chamados a Despertar, você vai entender um pouco mais aprofundado do que eu posso dizer para você da minha vida. Eu fiz um vídeo muito interessante também, mas digamos em escala muito básica de informações, básica mesmo de informações. Pretendo fazer um vídeo em uma escala mais avançada, que é o vídeo dos intraterrenos, os intramundos, ou o que muitos dizem a Terra Oca. É muito interessante esse vídeo, é um vídeo básico. Estava numa fase básica do trabalho, então é interessante. Eu voltei a falar um pouco mais, com uma certa profundidade, sobre esse tema no vídeo que eu fiz uma pequena análise do filme Pantera Negra, que se encontra tanto no Chamados a Despertar quanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Eu volto a falar dos mundos intraterrenos, e nesse vídeo do análise do filme Pantera Negra eu trago o tema do intramundo ou intraterra, como eu posso dizer para vocês, com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de informações. Entenderam? Então é onde eu falo para vocês que se você pode ir lá assistir o mundo intraterreno, os intraterrestres, e no análise do filme Pantera Negra eu falo para vocês um pouco mais sobre os intraterrenos. Para mim foi muito difícil. Para mim foi muito difícil sair da realidade que eu fui acondicionado. Embora eu vivia em dois mundos desde pequeno, e algumas vezes cheguei à beira da loucura. Cheguei à beira da loucura. Não foi fácil para mim. Não foi fácil mesmo. Então, o que acontece? Eu, na minha vida, tive que me reinventar. E no começo eu tive contato com seres extraterrestres, eu tive contato com os Colups, e foram assim acontecendo as coisas, e fui o golpe mais duro em mim, o golpe mais pesado em mim foi quando eu descobri que eu era um Draco reptiliano.
de origem e essência draco-reptiliana, né? O que muitos atribuem aos antigos dragões da sabedoria, pois este planeta pertence aos dracos e reptilianos, junto com uma formação de outros aliados extraterrestres. Vocês vão perceber aí que o planeta é todo cheio de simbolismo réptil e de dragões. Aqueles dragões, como é mostrado nos filmes medievais, não existiram daquela forma. Aquela forma quadrúpede, né, parecendo, fica em 4 patas, que da forma como, por exemplo, um cachorro, né, que bate asas e voa, aquela coisa, digamos, no molde, é até estranho falar, mas um molde, digamos, animal. Não. As pessoas no passado não tinham base para descrever os dracos e reptilianos, porque os seus ataques eram muito fortes, muito rápidos, e eles mal podiam perceber e vê-los. Então o homem, para tentar exemplificar ou mostrar aquilo que via, desenharam daquela forma como um baita de um animal quadrúpede gigantesco. Embora os dracos, eles são grandes, são muito altos, eles são seres muito majestosos, digamos assim. Mas são são bípedes, né? Andam em 2 pernas, não são patas, têm braços, têm mãos com garras, têm suas asas, tem um tronco, um peitoral, né? Ele tem a sua cabeça, o seu pescoço, e ele se comporta, né? Digamos os humanos, né? Que não deixam você perceber os seres do espaço, né? Não se tem contato com seres extraterrestres. O planeta está flutuando num universo infinito, cheio de planetas ao redor, e no caso aí não deixam a humanidade descobrir o que tem por aí. Porque na realidade você tem que ficar cego, acreditando que essa forma, esse bonequinho da 3ª dimensão, é a base de referência, dos seres do universo, porque assim Deus se põe, não é verdade? Eis que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus se coloca como humano. Então, por isso que não desce naves, não existe contatos, porque os extraterrestres estão ocultos, estão numa dimensão ocultada, porque aqui, como eu volto a dizer, é uma caixa é um aquário. Essa dimensão é um aquário, onde nós somos observados do lado externo por seres que controlam o aquário, e muitas vezes nós, fora do aquário, somos inseridos dentro do aquário a viver uma vida. Quando eu descobri que eu era um Draco, porque no começo, quando falaram Draco, eu achei que tinha alguma coisa a ver com Drácula, vampiro. Eu fiquei atordoado, né? Eu estava muito inserido na minha mente a lavagem cerebral da forma humanoide, humana e bonita e bela. Estava inserido lá no mais profundo da minha alma e do meu espírito. E eu, para ser sincero para vocês, eu sofri até que eu comecei a ser, de uma certa forma, instruído pelos Colups e também instruído por Dracos. E eu tive um primeiro contato com Dracos, e esses contatos foram se aprofundando para que eu pudesse aos poucos digerir, digamos, esse novo conceito de realidade que eu havia descoberto e que eu estava relutante em aceitar, devido por causa da religião. Então foi muito sofrido para mim. Então, quando eu tive os primeiros contatos, lá no começo, para vocês terem uma ideia, que eles começaram a fazer os trabalhos comigo ao ponto de me instruir, ao ponto de ajudarem com que eu pudesse aceitar aos poucos,
foi um trabalho de adaptação, de realidade, pois eu era muito, mas muito acondicionado mesmo à realidade humana. E o que aconteceu? Eu fazia as minhas viagens ou projeções astrais e muitas vezes eu era retirado em algumas circunstâncias pelos próprios colupes que me levavam a outros lugares, em outras faixas de dimensões para que eu pudesse conhecer. E eu vou dizer para você, eu acharia o cúmulo do absurdo, acreditar que dentro da Terra, pois na escola eu havia estudado que tinha o quê? Tinha lá o núcleo da Terra, a Terra tinha suas, digamos, suas partes, né, de terra ali, de formações. E eu achava o cúmulo acreditar que poderia existir mundos, mega cidades, mega países dentro do interior da Terra. Para mim era o absurdo do absurdo. Não entrava na minha mente até que eu comecei a ter o quê? Visitas a estes mundos, a ver, em alguns casos, sobre proteção dos colupes, vários tipos de civilizações que habitam dentro da Terra. Foi dolorido, viu? Não sei como que o meu cérebro não derreteu. Porque era cada coisa que eu jamais poderia imaginar. E o que aconteceu? Eu comecei a aprender certas coisas que eu comecei ali a ver e a experienciar junto com esses seres. Eu falar para vocês, deixem de ser religiosos, abandonem a religião, é algo que eu posso afirmar para vocês. Que nem eu acreditaria que um dia eu falaria isso. Tamanho o desafio que foi em minha vida. Me remontar. Entendeu? Então assim, eu comecei a ter algumas experiências e eu vou relatar para vocês uma experiência fortíssima que eu tive num dos mundos intraterrenos, que posso dizer para vocês que é maior, por exemplo, do que a cidade de São Paulo, a região que eu fui. Cercada por, poderíamos dizer, um domo de rocha e concreto, as paredes de rocha e concreto, em alto relevo, com muito simbolismo. Estava difícil aceitar que eu era draconiano. Estava difícil. Eu estava relutante com os colupes, porque eu não vou negar para vocês, não. Eu tinha repulsa de qualquer ser réptil. Eu tinha asco. Eu tinha nojo. E falar de dragão para mim era coisinha de historinha de filme, de conto de fadas, aonde estava a princesinha presa na torre do castelo, tinha um cavaleiro com sua espada e seu escudo, ele tinha que cruzar e lutar com o dragão para libertar a princesinha lá da torre. Para mim, não passava disso. Embora eu via no livro de Apocalipse, que eu estudava, era religioso, falando do dragão que subiu do abismo, né? O dragão que saiu do abismo, ou algo que está lá embaixo, porque como a Bíblia é um livro muito manipulado, muito mexido, existem fragmentos de verdades, mas misturado, baralhado, igual um baralho para um jogo de cartas. E esse
né, eu conseguia só entender que o dragão era o diabo, né? Diabo, di duas, abo asas, de duas, abo asas. Então que esse ser que chamamos de diabo era um ser de duas asas. Diabo, abo de asas. Diabo, duas asas. Então, eis que saiu o dragão do abismo, né? O abismo, um abismo na terra, onde mora, né? Dentro da terra. Então eu pensava na minha forma religiosa, o abismo era o inferno, né? Então eis que abriu-se as portas do inferno e saiu-se o diabo lá, o dragão, né? Que era o diabo, representação simbólica do diabo. Pesquisem, diabo significa de duas asas, algo que tem asas e que voa, que saía do abismo, ou seja, algo que está nas profundezas, lá dentro. Entendeu? Então o que acontece? A minha definição para isso era religiosa. Era a religiosa. E não mais do que isso. Então os Colups, né, me levaram a um dos mundos intraterrenos, nas quais eu já falei de forma básica, mas existe o dragão vermelho Jeová, que é o dono, entre aspas, desta dimensão, é o dono do aquário, na qual agora nós estamos vivendo. E Jeová, ele se encontra fora do aquário, numa outra faixa dimensional, mas porém num estado que na Terra poderíamos dizer que ele está debaixo em uma frequência dimensional do Oriente Médio. Mas a Terra ela é muito grande por dentro. A sua massa, extensão de terra é gigantesca. E nós temos cidades intraterrenas, ou cidades que, digamos, podemos dizer de tamanhos de países. De tamanho de países, ou maior do que países. E existem cidades dracos reptilianas que não tem nada a ver com os domínios de Jeová ou não ligado diretamente. Eles são indiferentes a Jeová e indiferentes a nós, que somos, que podemos dizer, entre aspas, um experimento de Jeová, o dragão vermelho refugiado de Orion. Então, a Terra, além dela ter essa invasão, tem-se também, como eu disse no vídeo, na análise do filme do Pantera Negra, lá eu disse que a Terra tem outros, digamos, outros quartos, digamos assim, de um hotel, onde são, digamos, apropriados ou alugados. E existe sim uma variedade gigantesca de seres que habitam aqui, que moram dentro do planeta. E eu fui levado a uma dessas mega cidades, para conhecer então os dracos. Para conhecer então os dracos. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Certas coisas eu vou me tomando a liberdade e a coragem de falar, expor, depois de muita ponderação. Porque o que eu sei beira ou passa do limite da loucura. Entenderam? Então eu fui levado a conhecer os dracos, para ver se eu, vendo com a lucidez do plano astral, que é a lucidez mais real, quando você está na lucidez astral, sobre a ajuda e orientação de seres extraterrestres, o seu grau de percepção, de lucidez é muito maior do que o grau do mortal no corpo aqui da Terra.
E eu fui conhecer lá este mundo, né, digamos mundo, porque era o espaço, o lugar deles, deste mundo draconiano. Não era um mundo reptiliano, embora existam mundos intras reptilianos também aqui nesta Terra. Mas existem alguns mundos, quando eu digo mundos, que são lugares específicos aonde habitam seres, e um deles são os dracos. Eu fui conhecer um lugar onde habitam esses dracos. Fui encaminhado pelos meus mentores nesta época. Quando me chego neste lugar, eis que é um lugar gigantesco. Imaginem São Paulo, que é a maior cidade, metrópole de nosso país. Imagine se São Paulo estivesse inserido numa grande caverna, aonde o teto desta caverna fosse algo tão alto que parecesse que estivesse no espaço, digamos assim, no modo de percepção de altura. É assim que eu estava percebendo lá. Eu cheguei neste lugar e as paredes, as rochas, elas eram todas demarcadas com muitos simbolismos em o que eu posso chamar de alto relevo. Alto relevo. Seria algo, né, uma coisa intra, né, dentro de uma grande caixa de concreto não, de rocha, né? Imagine São Paulo com um domo de concreto, de rochas. Mais ou menos assim. Esses mundos intraterrenos são mundos que não vêm violar a Terra. Eles não vêm violar a Terra como o dragão vermelho faz em violar o quê? O planeta Terra e toda a sua, digamos, tentar violar a sua esfera. Esses outros lá habitam lá como se fossem uma colônia. Eu já falei para vocês que um dos motivos da guerra na Síria é porque uma dessas cidades intraterrenas reptilianas foi evacuada, pois o nosso planeta estará passando por transformações profundas, e aquela civilização que estava como que temporariamente como uma colônia numa dessas faixas dentro da Terra foi-se embora. E deixou-se equipamentos, deixou-se armamentos, deixou-se, digamos, o que seriam os celulares deles, né? Um exemplo, só para assim, poder entrar na mente, deixou as televisões deles, deixaram isso, e o governo, se você não assistiu a série Governo Oculto, que está tanto no Chamados a Despertar quanto no Marcelo Maris Consciência Cósmica, assista o que é o Governo Oculto. E o Governo Oculto, né, eles estão brigando, ou que chamamos de Illuminatis, Cabala, estão brigando para ter acesso de forma pacífica, sem ninguém estar incomodando eles, a entrar dentro de uma dessas cidades no intramundo que pertenceu aos reptilianos, para pegar os restos deles lá. O que eles deixaram? Assim como se foi feito no Egito. Em 2010, se eu não me engano, no Egito teve-se uma grande revolução aonde o Egito parou. Acho que foi em 2010 mesmo. E eles estavam todos concentrados, digamos, um exemplo, tá? No lado direito da cidade. Então toda a mídia, a televisão estava focada para cá, para aqui, nesta região, aonde se criou-se a zona de turbulência, onde toda a mídia, todas as atenções estavam para este lado, enquanto que no lado das pirâmides, porque as pirâmides são apenas as pontas de um complexo alienígena gigantesco por debaixo daquelas areias, aonde, enquanto se olhava para cá, eles estavam explodindo câmaras, violando, escavando regiões
nas regiões das pirâmides para tentar acessar lugares ainda inexplorados, embora já tenha sido muito explorado, mas o complexo é tão gigantesco debaixo das pirâmides que existem lugares que estão, digamos, descobertos até hoje. Então eles estavam lá focando para cá para que os governos ocultos tentassem adentrar ainda mais, tendo explosões, tendo um trabalho, digamos, muito forte para violar cada vez mais aquele complexo que está sobre as areias debaixo das pirâmides. Por isso que houve aquela revolução. Toda revolução, cuidado. Lembre da tal da intervenção militar que o brasileiro tanto clama. Lembra daquele vídeo que eu falei para você. Uma grande revolução é algo que às vezes não aparenta ser o que realmente lá no fundo é. Então acontece isso. Então, a Síria é bem claro o porquê aquela cobiça gigantesca em cima daquelas terras. Né? Eles distraem a população para fazer o quê? Dar os golpes deles. No caso, igual do Egito, né, foi na Revolução, ou 2010 ou 2011, que eles fizeram isso e agora está na Síria. Tudo tem um propósito e a entrada para essa cidade, digamos, reptiliana é na Síria, tá? É na Síria. Então o que acontece? Então fui, né, levado para essa mega cidade, que eu vou chamar assim, mas algo monstruoso, como citei nas características, para ter contato com alguns Dracos que não estavam associados, ligados diretamente ao dragão vermelho, que é Jeová. Mas acredite, nenhum ser extraterrestre se comove com nossa causa. Por isso é muito hilário essas canalizações de seres espirituais, mestres ou qualquer tipo de promessa de vir salvar, que vai vir aqui dar cabo dos dominadores e libertar a Terra. Nenhum ser extraterrestre tomará a nossa causa, porque nós, como raça no cosmos, não somos legítima. Somos o que podemos chamar de experimento extraterrestre. E eu fui levado para conhecer este lugar. Chegando neste lugar, eu estava com uma lucidez tamanha que jamais havia tido em qualquer outra ocasião em minha vida, embora olhe que era muito lúcido as minhas experiências. O piso deste lugar era como se fosse de um tipo de metal inox. Toda a região era como se fosse de um tipo de metal, como se fosse uma prata, igual a consistência da prata, a moedinha de dinheiro. Todo o piso era como se fosse de prata. Ou um aço polido, alguma coisa assim, um aço escovado, polido, que não refletia como um espelho. Era uma coisa fosca, um aço escovado. Todo o piso cheio de demarcações, escritas e símbolos. E eu fui recepcionado por alguns seres que, no caso, percebia eu serem o quê? De característica réptil, que me adentraram adentro, digamos, dessa cidade, e eu entrei como que se fosse num templo, ou como se fosse num prédio, um prédio gigantesco, com o seu teto, com suas paredes, algo gigantesco. E quando eu cheguei neste lugar, prestem atenção. Quando eu cheguei neste lugar, fui recebido por um ser
que eu sabia que era os Dracos. Um ser que veio andando, um ser que o meu espírito sentiu uma energia muito forte, mas porém não sentiu uma energia de destruição vinda dele. Ele veio até a mim, eu já era acostumado, já tinha passado por muitas experiências na minha vida, como a do espelho, e este ser veio em pé, todo musculoso, com suas garras e seus olhos brilhando como se tivesse um farol brilhando. E ele veio ao meu encontro com suas asas fechadas atrás, altas. E sua voz era extremamente grave. Grave ao ponto de quando ele falasse, no primeiro momento em que eu ouvi, que nós estivemos frente a frente, era como se vibrasse o meu espírito. E ele me cumprimentou, seus olhos vermelhos como faróis, e as fendas, ele me disse para mim: sua energia é compatível com este lugar, fique tranquilo. De uma forma extremamente seca e fria. Sua energia é compatível com este lugar, fique tranquilo. Até então eu comecei a tentar quase que entender sua energia é compatível com este lugar. Então eu comecei mais que rapidamente a observá-lo dos pés à sua cabeça. E eu nunca vi um ser tão forte e tão musculoso. E ele falava comigo com uma voz como se ele estivesse dando eco no lugar. E neste momento, quando eu olhei para mim, eu estava trajado, acredite, com uma túnica branca. Eu não digo para vocês que os Zeus maiores se vestem de preto, não é? Os Zeus maiores se vestem de cor preta. Eu estava com uma túnica, uma roupa como se fosse um camisolão branco, aonde meus braços estavam soltos daqui. Eu observei, eu estava com esta roupa. E eu olhava para ele e ele falava para mim: você é um como nós. E aquilo não entrava muito bem na minha mente. A religião ainda estava impregnada em mim. E ele me disse: pode me tocar. E eu passei a minha mão nele. Passei nas escamas negras dele. As escamas que eram mais ou menos desta, vou tirar uma dimensão, desta largura. As escamas. E é a mesma sensação. Pegue uma chave de aquelas chaves de porca. Geralmente quem tem carro tem aquelas chaves que elas são assim, né? Você coloca na porca e você gira. Você já viu que aquilo ali é um ferro, parece que é um aço. É um aço. Aquelas chaves, ele era como se fosse feito de aço. Eu passei a minha mão no máximo que eu poderia na minha extensão. Ele era como se ele fosse feito de aço. As escamas dele eram como aço. Eu olhava assim e eu ficava maravilhado pela a constituição. Eu ficava imaginando, se ele é de metal na minha mente, né, mas é um outro tipo de, digamos, genética alienígena que está fora, digamos, até da nossa tabela periódica daqui, da nossa química, da nossa ciência, é algo muito mais evoluído, é um outro tipo de constituição biológica que não é conhecido desta humanidade. Eu toquei e eu pensava assim, como que ele, sendo de aço ou ferro, ele tem flexibilidade em se mover os braços, a mão, porque o ferro é duro, né? Você não amassa o ferro, o aço. É aquela coisa assim que você imagina assim, rígido, aonde não existe flexibilidade nenhuma.
Então eu olhava aquilo e eu percebia, eu falava assim, poxa, como que ele sendo de ferro, ele tem flexibilidade em mover o pescoço, em mover as mãos, em andar com as pernas, né? Porque era de aço, na minha concepção. Era uma coisa que... um aço. Por isso que dizem, né, que o Superman é o homem de aço, não é? O homem de aço. Existem algumas coisas que a gente não consegue enxergar e interpretar porque está muito oculto. Esfregam verdades na nossa cara. Na nossa cara. E a gente fica totalmente alienado nessa dimensão. E ele se abaixou e eu passei as mãos na sua asa. E a sensação que eu tive ao tocar a sua asa era como se ela fosse também como se fosse uma folha de aço. Uma coisa totalmente que a minha mente não era preparada para entender. Como se fosse algo ele fosse todo de aço. E eu ficava assim, mas como é que ele mexe, ele dobra, como é que ele tem flexibilidade? O aço, o metal é uma coisa que, né, não batia na minha mente. Mas era uma constituição de um material biológico que não existe aqui na nossa dimensão. Não tem como comparar. Não tem como comparar. E ele foi andando comigo, eu fui acompanhando. E de repente, conforme a gente íamos andando, em alguns símbolos, era como se tivesse cravado na parede, no chão, e ele iluminasse como se fosse uma luz dourada. E ele falava para mim, olha, você é um de nós. E aquilo não entrava na minha mente. Não entrava na minha mente. Como que eu sou um de vocês? Eu sou humano, olha para mim. Eu estava começando a aprender as coisas. E ele falava, você é um de nós, você é um Draco. E eu relutava dentro de mim aquilo. E eu ficava, né, espantado com ele, parecia um robô, né? Parecia um robô com aquele aspecto. E eu percebi os grandes chifres da cabeça dele, um ser bem forte. Se eu não fosse acostumado a ver tantos seres diferentes, de aspectos monstruosos na minha vida desde criança, porque desde criança eu via monstros, para falar assim, nesse tipo de visão eu via monstros. Eu via monstros. Então eu era acostumado mais ou menos a ver aquele tipo de coisa, né? Mas eu associava como monstros. Então ali eu já tinha que formular na minha cabeça que era um draconiano. E que pior ainda, de onde eu vinha, a minha essência, a minha origem era aquilo. Que não encaixava por causa da religiosidade do Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Foi difícil. Eu andava com ele e ele parou. E ele disse para mim, olhe para o chão. E eu olhei e tinha um escrito. E ele recitou esse escrito no chão, num tipo de linguajar que eu nunca ouvi, mas foi algo tão poderoso que meu espírito estremeceu todo. E o que aconteceu? Aquele lugar se tornou todo por luz dourada. Não, surreal. É até difícil de acreditar. Eu sei que é porque se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu não acreditaria não. E ele começou a conversar muitas coisas comigo. E de repente passou-se do nosso lado 2 Dracos de coloração verde meio amarronzada. Quando esses passaram, eu senti uma vibração muito diferente deste negro. E eu comecei o quê? Eu comecei a sentir medo, porque nestes 2 Dracos verdes, com a coloração marrom, eu senti uma energia de destruição e de morte. Que a energia deles era de morte, eram matadores.
mas porque eram guerreiros. E eu, no caso, fiquei com medo e fui para perto dele. Ele disse: não tema. Ele falava sempre assim: a sua energia é compatível com este lugar. Energia de quê? De um draconiano. A sua energia é toda draconiana. Você é um draconiano como nós. Você pertence à nossa origem. E doía quando eu ouvi isso. Assista o vídeo Relatos de um Contatado, quando eu disse que eu entrei em estado de depressão. Porque aquilo era muito além da minha capacidade de raciocínio. E a gente começou a andar. O espírito, ele não cansa. O espírito não se cansa. Ele começou a andar, falando com aquela voz muito grave. E eles trouxeram um livro. Um livro com um símbolo, como se fosse um símbolo draconiano, um dragão, um desenho de um dragão. E este símbolo, ele abriu esse livro. E o livro era maior do que eu. E olha que eu estava em espírito de Marcelo. E como meu personagem Marcelo, eu tenho aproximadamente de 2 a 3 metros de altura. Eu sou alto. Quando projetado como Marcelo. E este livro nas suas mãos era maior do que eu. E ele recitou algo que minha roupa ficou de branca dourada. Aí eu pensei, poxa, devo estar fazendo algum pacto aqui sem saber, né? Porque está acontecendo coisas que eles não me explicam o que está acontecendo. Devo estar fazendo pacto sem estar sabendo que eu estou fazendo pacto com esses seres. Mais ou menos assim. E eu resolvi perguntar o seu nome. E eu disse: qual é o seu nome? E ele olhou para mim, abaixou-se ao ponto de ficar nos meus olhos de frente. Só o seu olho era maior do que a minha cabeça. E ele disse: acreditem se quiserem. Kylo Ren. Kylo Ren. E ele me mostrou a escrita como se fosse com 2K. Kylo Ren. É difícil de acreditar, não é? Eu já tinha ouvido esse nome, Kylo Ren, muito antes de uma tal franquia comprada por uma empresa totalmente comprometida com os dominadores, chamada Disney, e que criaram um personagem de um império chamado Kylo Ren. O nome dele, Kylo Ren. Eu ouvi esse nome antes de existir qualquer menção. Kylo Ren. Quando foi sair o tal do filme da Disney, que surgiu o tal do personagem do Kylo Ren, vestido de preto, né, com aquela roupa preta, todo imponente, eu associei. De alguma forma, eu acredito ser isso uma homenagem àquele Draco Negro que ele se apresentou como um general naquele intramundo, pois nem a mim permitido foi conhecer o que seriam os soberanos daquele mundo. Pois eu não saí daquele pequeno lugar que há muito tempo era gigantesco. Vocês conseguem entender que tudo que se passa aqui é batizado, ou é consagrado, ou é homenagem a coisas que as pessoas nem imaginam que exista, ou que isso é algo real?
Tá tão na nossa cara, mas a humanidade não consegue entender. Perceberam que nada aqui é por acaso? Superman, um homem de aço, com a serpente no seu peito, com um triângulo invertido para baixo, sinalizando aonde se encontra aquele ser poderoso de capas vermelhas. E o que acontece? Até então não existia tal de Disney com Star Wars, com Kylo Ren, ou seja, não existia isso. Então, tudo bem, seu nome é forte, né? Até bonito, Kylo Ren. E ele foi passando algumas informações. Eu perguntei se eu poderia ir mais além. Ele disse que não, porque existia um exército. Quando eu vi aqueles dracos verdes passando, que eu tive aquele sentimento de destruição que me causou o medo e que eu quis ficar perto dele ao ponto que eu senti, porque ele não me oferecia nenhum tipo de risco, eu quis ficar próximo e perto dele, que eu vi aqueles dois dracos verdes meio amarronzados passando, é porque eles estavam já numa vibração de um combate, de uma guerra, pois se além um pouco de onde nós estávamos, ele havia me explicado que existia o quê? Uma formação de soldados de guerras. Existia uma formação de soldados guerreiros que iriam para algum combate em guerra. Entenderam? Então foi aonde eu entendi aquela energia, aquela vibração que eles estavam vibrando em algo de ataque, em algo aonde eles estavam com uma energia e um poder ofensivo. E aquela vibração me causou medo. Medo, 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 medo. Então eu estive lá com ele. Passei por alguns processos, alguns aprendizados, para que eu pudesse, como eu posso dizer, associar que aqueles seres, eles eram reais e eu pertencia no universo a seres semelhantes a eles. E aí? Aí eu pude regressar. Chocado. Eu estava absolutamente chocado. Estava num processo de muita dificuldade em aceitação. Pô, aceitar que existe lagartos que ficam em pé, que são mais inteligentes do que nós, que mandam em nós. Acreditar que existem dragões, digamos assim, mais fortes que os lagartos e que mandam em nós e que se passam por deuses aqui. Ah, misericórdia, né? Misericórdia. Quase que eu surtei, quase que eu pirei o cabeção. Porque não foi fácil. E quando, prestem atenção, foi sair aquela franquia de Star Wars com aquele personagem na qual se chama Kylo Ren, eu fiquei assim, ó. E chamei os meus mentores para me explicar algumas coisas. Algumas coisas. E eles me explicaram que, por algum objetivo oculto, alguma coisa oculta, houve-se uma homenagem àquele ser, àquele general Draco Negro, que era um superior dentro daquele mundo, daquela faixa, daquele submundo draconiano, no intraterra. Aí eu comecei a ficar mais inteligente em algumas coisas. Eu comecei a pegar muito fácil os detalhes.
comecei a pegar muito fácil, assim, os apontamentos, as coisas. Eu comecei a ligar. Aí eu comecei a ficar mais esperto com filmes, muito mais esperto com filmes, com músicas, com animações, com esse tipo de conteúdo de mídia. Tanto que os Colupes mostraram, pera aí, eu vou te mostrar um negócio. O tal do Superman é famoso e você já sabe que ele é o Jeová, o Dragão Vermelho. Qual dos outros super-heróis, tirando o Superman, é o mais famoso aí? Falei, o Batman, o Homem-Morcego. Vamos te mostrar a quem o Batman é uma referência. Me mostraram um outro Draco Negro, na qual nunca conheci. Eles me mostraram. Porque dizem que o Batman tem aquela capa dele, é uma asa de morcego, não é? Ele tem chifrão, assim, é muito associado a morcego, mas na realidade, o Cavaleiro das Trevas, ele é uma referência a um Draco Negro. Embora o Batman seja um personagem que no começo a roupa dele era azul, era cinza, mas o Batman hoje ele é negro. Hoje não, já de um certo, muito tempo, Batman se tornou-se um ser negro. De aspecto sombrio e aparência negra. Entenderam? Então eles mostram esses super-heróis, todos os super-heróis são homenagens a seres do plano astral de outras realidades que colocam aqui para o gado na dimensão adorar eles. Adorar eles. Todos os super-heróis que existem em todos os universos de entretenimento nesta dimensão, nesta realidade, são homenagens feitas a seres reais de uma outra realidade que é dado a eles aqui por forma consciente ou inconsciente, aonde esses seres passam a ser adorados pelos humanos da terceira dimensão. Entenderam? Como que o olhar tem que ir muito mais além? Todos são homenagens. Eu posso afirmar para você dos que eu vi. Então a ficha foi caindo. Foi caindo. E eu fui aprendendo, até ter a maturidade, a aceitação. E eu falei assim, poxa, uma coisa que você nunca na sua vida imagina está associada a uma realidade que a humanidade não tem acesso. Como o nome desse ser Kylo Ren, que mais tarde depois apareceu num personagem sombrio, de, como eu posso dizer, de aspecto violento, compulsivo, né? Como eu posso dizer, não é general, mas uma autoridade sobre tropas e guerras, tudo. Olha como tudo está tão claro na nossa mente e nós aqui, como eu disse lá no comecinho desse vídeo, inseridos nesta realidade, a acreditar naquilo que a religião nos impõe desde criancinha, que papai e mamãe nos ensina, dentro da cultura da sociedade, dentro das tradições, dentro das escolas, dentro do meio acadêmico, dentro do que é a normalidade da vida, nós ficamos tão hipnotizados, tão programados, tão configurados, que nós não temos condições de perceber tantas coisas. Entenderam? É onde eu falo para vocês. Nada aqui é por acaso. Quando eu afirmei em muitos outros vídeos que o homem não cria nada, o homem não tem o poder de criação. Tudo é introduzido na sua mente, ou você viu. E o pior, você vai me perguntar assim, Marcelo, tudo bem que você estava como seu personagem lá, tudo bem. Eu vou até acreditar em você. Mas você nos fala sobre o eu maior. Aonde fica
o seu eu maior nessa situação? Você foi lá conhecer esses seres que haviam dito para você que esses seres você pertence à realidade, à civilização, à origem deles. Tudo bem. Mas e o seu eu maior, Marcelo? Ele não sabia disso? Ele não entendia disso? Em uns vídeos atrás, eu afirmei para vocês que os nossos eus maiores, eles vivem na verdadeira realidade. Lá eles veem Greys, eles veem Dracos, eles veem reptilianos, eles veem magos negros, eles veem felinos, eles veem todos esses seres, aonde muitas vezes, como eu digo que o homem não cria, é porque o homem expressa no papel, no que chamamos de criatividade, aquilo que ele traz como lembranças astrais. Então ele cria personagens, seres, roteiros, baseado em coisas que ele traz de forma inconsciente, que às vezes ele não tem consciência, lá do plano astral. Então o homem não tem poder de criação. Quando ele não é induzido pelos seres astrais que colocam implantes nele para que ele se transforme como um servo, para que ele para que ele veja que ele expresse aquilo que eles querem. Como se ele fosse uma antena que capta o sinal dos dominadores, digamos assim, e repassa para a humanidade. Então eles criam personagens, eles criam roteiros de filmes, eles criam super-heróis e tudo mais. E aqui eu volto a afirmar, o homem não tem poder de criação. Um dos exemplos é Paul McCartney, dos Beatles, que afirmava que quando ele fez Yesterday, lembra de Yesterday? All my troubles seem so far away. Paul McCartney disse que sonhou com essa melodia. Ele pulou da cama e tinha um piano do lado da cama e ele começou a tocar a música para ele não esquecer. Porque ele tinha sonhado com a melodia de Yesterday num sonho. Ele diz que a música toda veio num sonho. Ele sonhou com o instrumental e depois ele tocou e até que ele colocasse uma letra. No começo ele chamava Scrambled Eggs, que seria ovos mexidos, né, brincando, numa brincadeira para que ele não perdesse o ritmo, o som ali da música. Então, ele mesmo diz, eu sonhei com Yesterday, e corri, acordei da cama, pulei e fui tocar. Então a música era dele? Ele compôs, digamos, Yesterday ou não? Entendem como funciona as mensagens que vêm de uma outra realidade ou fora do aquário? Entendeu? Foi Paul McCartney que compôs Yesterday, não John Lennon. Paul McCartney. Compôs não, né? Ele lembrou-se dessa melodia na qual ele ouviu do outro lado. Entenderam? E o meu eu maior já sabia disso. Porque o meu eu maior já está muito, mas muito tempo, já falei para vocês, acordado e desperto. E os nossos eus maiores precisam de nós para que nós venhamos a acreditar, para que nós tenhamos crença nessas coisas, para que eles possam fazer uma ligação com nós. Então o que aconteceu? Gabriel já sabia que ele era um draconiano. Ele já sabia de tudo e muito mais do que o Marcelo sabe, muito mais além. Mas o personagem Marcelo é que seria o desafio de Gabriel. Fazer o cara acreditar em algo que ele, na mente dele, na programação dele, ele nunca na vida aceitaria. Foi aí então que o meu eu maior, Gabriel, permitiu com que eu, sendo retirado na consciência do meu personagem Marcelo, pudesse ir neste lugar e neste lugar eu pudesse ver. O Marcelo precisava passar por essas experiências, por esse aprendizado que para Gabriel era a coisa mais normal do mundo, porque ele já sabia disso há muito e muito tempo.
E Gabriel precisa do Marcelo. Então, Gabriel permitiu-se com que o personagem, na sua consciência de Marcelo, como personagem que vive na terceira dimensão, pudesse ser levado o Marcelo para presenciar isso e ver essas coisas. Porque Gabriel não precisava dessas coisas, porque há muito tempo ele acordou. E ver alienígenas, greys, insetoides, e ver dracos e reptilianos, para ele é a realidade do plano astral. O difícil é pessoas que fazem projeção, e eu acredito, mas são ligadas à religião, espiritismo, embora neguem, têm dogmas religiosos dentro delas. Acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam em seres mestres, né? Várias entidades espirituais. Esses vão para o mundo espiritual, para o plano astral, mas ficam presos, não tendo condição nem consciência de enxergar o que está além das barreiras daquele mundo fictício do paraíso. De uma coisa muito parecida com aqui. Então eles presenciam porque eles ficam presos por causa da religião, da fé deles, das crenças a seres espirituais, entidades espirituais. Então eles não conseguem fazer isso aqui, no plano astral, abranger uma visão mais ampla por causa da religiosidade, da crença de fé deles. Aí o que acontece? Aí eles falam: eu não vejo draconiano, nunca vi isso, nunca vi reptiliano. Eu vejo pessoas, eles estão mentindo? Não, eles estão falando a verdade. Eles estão falando a verdade, sim. Por quê? Porque eles, por causa da fé deles, da crença espiritual, do dogma na qual eles estão presos, eles não conseguem acessar uma faixa de consciência a enxergar além das fronteiras daquele mundo paradisíaco. Ou do que muitos chamam lá dos mundos inferiores, umbral, que isso nem existe mais. Nem existe o tal umbral, isso já acabou. Né? Vamos lá, vamos doar ectoplasma para eles. Pessoal, os espíritos malandros, se fingindo de doentes, se fingindo de sofredores, e os humanos que se projetam doando ectoplasma, o cara volta um traste de fraco pro corpo, e o espírito lá fingindo, comendo, absorvendo o ectoplasma da pessoa, e o espírito fazendo uma boquinha extra, nem precisa. Ele está fingindo, ele está mentindo que está sofrendo. Aí o espírito volta para o corpo do encarnado e eles ficam assim: nossa, mais um, que delícia, né? Continuar o fingimento aí, vamos continuar. Deixem vir os doadores de ectoplasma, vamos sugar eles até o pó. Funciona assim as coisas. Entendeu? Aí os projetores falam que vão no umbral. Não existe umbral. Isso não existe. Eu fui num lugar onde eu vi humanos, eu não vi nada de ET. Por causa da sua fé, por causa da sua crença numa entidade espiritual, num mestre, em Jesus, em Deus. A sua vibração é totalmente sabotada e você não vai ver mesmo, não vai ver mesmo. Você não terá condições de acessar realmente o verdadeiro astral, ficando limitado nas zonas de aprisionamento especificada aos religiosos. Entendeu? Bom, pessoal, você não é obrigado a acreditar nisso. Meu trabalho são para pessoas que, como eu digo, passam por experiências parecidas com a minha. Eu digo, esse trabalho é forte, não é um trabalho para qualquer um. São para pessoas que estão
realmente preparadas para ouvi-lo. Outros que não estão, é o cúmulo do absurdo. Coisas assim que eu relato, mas eu entendo. Eu entendo porque me colocando como eu era antes, eu jamais iria acreditar. Sinceridade de coração, eu fiz um vídeo alguns dias atrás onde eu falei isso para vocês. Para vocês verem aí a complexidade de tudo. A religião te limita a Deus, aos anjos, ao diabo e aos demônios. Mas vai muito mais além. Olhe para as estrelas da noite, olhe para o céu e pergunte para você se esse universo não é tão complexo, muito mais do que nós imaginamos. A verdade está lá fora, não está aqui dentro. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Eu peço a você que faça suas meditações, suas autorreflexões, suas autoanálises, que você fique esperto com essas mídias, com estes nomes que se tornam nomes ícones, nomes aonde facilmente será pronunciado pela boca de milhões de pessoas, pronunciado com prazer. Porque tudo aqui é imposto para nós por uma questão ou um quesito muito maior do que nós imaginamos. Sejam bem-vindos ao planeta Terra. Sejam bem-vindos à terceira dimensão, aonde você será totalmente cego e não conseguirá enxergar uma outra realidade. E eu te pergunto agora, para encerrar esse vídeo, assim como eu perguntei no começo do vídeo, qual é a sua percepção de realidade? A minha começou num extremo e hoje ela se encontra em outra. Qual é a sua percepção de realidade? Aonde você se encontra dentro de uma realidade que você chama de real? Pare, pense, reflita, analise. A sabedoria, o conhecimento se encontra dentro de você, basta você procurá-lo. Tá bom? Muita paz e muita luz, que o universo conspire a seu favor sempre. Foi uma honra falar com você. Deixa seu joinha, você que assiste no Chamados a Despertar ou que assiste no Marcelo Marins Consciência Cósmica no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Que o universo conspire a seu favor e guarde você. Muito obrigado por tudo. Foi uma honra, foi um prazer. Tchau, tchau.